Queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo do Advento é sem dúvida um tempo marcado pela virtude da esperança, justamente porque é um tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus. Daí que a ideia da expectativa, o estar à espera de algo, é um elemento essencial deste tempo, que é um tempo, não nos esqueçamos, e daí vestimos as vestes de cor roxa, penitencial. Penitencial porque é um convite durante essa preparação, durante esse exercício da esperança, que nós possamos, olhando para as nossas vidas, remover as barreiras, ou melhor, pedir a Deus que nos dê a força para que possamos remover as barreiras de tal modo que a presença dele na minha e na sua vida seja plena. Mas falando de esperança, penso que esse tempo do Advento, neste ano de 2020, ainda mais nos chama a cultivar essa virtude. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos olhando para o futuro, querendo ter esperança. Pode ser que talvez não a tenhamos encontrado ainda, mas sem dúvida, todos nós, quando olhamos para o amanhã, esperamos sem dúvida nenhuma que seja melhor que o hoje. E de modo concreto, como não poderia deixar de ser, esperamos que termine este tempo tão cheio de desafios que estamos vivendo pela pandemia e todas as consequências que a pandemia tem trazido. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós olhamos para o futuro, quando pensamos nas realidades que desejamos, porque a esperança tem relação aos nossos desejos, sempre se diz que ninguém espera coisas que são ruins, todos nós temos esperança de coisas boas. Pois bem, quando falamos de esperança no sentido mais forte, ou melhor seria dizer, quando falamos da esperança como uma virtude cristã, que é um dom de Deus, evidentemente, o objeto dessa esperança, ou seja, aquilo que nós esperamos, não pode ser simplesmente uma realidade passageira. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, que belas são as palavras que nós escutamos na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, no capítulo 63, aonde o profeta, num tempo em que o povo encontrava-se também desolado, que encontrava-se talvez querendo encontrar uma esperança que humanamente não eram mais capazes de cultivar em seus corações. E o profeta então, como que eleva um clamor a Deus. Diz o profeta, se rasgasses, rompesses os céus e descesses. Essa é a esperança que deve ocupar de modo primordial o meu e o seu coração. A esperança de que o céu se rompa, de que o céu se rasgue e que Deus possa se manifestar plenamente na minha vida. Porque, queridos irmãos, queridas irmãs, essa é a única realidade que verdadeiramente pode dar sentido a tudo aquilo que fazemos. Todas as demais realidades, a ciência, a técnica, tudo aquilo que agora nós um pouco depositamos também a nossa confiança na esperança de que essa pandemia seja solucionada, tudo isso, embora tenha sua importância, se não está submetido, subordinado a essa esperança que é a única que conta, que é a esperança em Deus, acaba perdendo o seu sentido todas as demais realidades. Porque a pandemia hoje pode ser solucionada, mas amanhã haverá um outro problema e assim sucessivamente, somente Deus permanece. E este querer, como o profeta Isaías falava, que o céu se rompesse, se rasgasse, não é outra coisa senão aquilo que nós celebramos no Natal. Porque no Natal nós estamos
realmente diante dessa realidade, da realização dessa profecia, desse desejo do profeta, porque o céu se rasgou e Deus veio até nós. Porque aquele menino que nós vamos nos nossos presépios, que já começamos a montar, provavelmente, a maioria já tem em suas casas a árvore de Natal e o presépio, pois bem, aquele menino que é depositado na manjedoura é a resposta de Deus, porque é Deus que rasgou os céus e veio até nós, veio viver a nossa vida, veio se fazer, poderíamos dizer, companheiro dessa nossa aventura aqui na Terra e fazer com que a esperança que depositamos nele não seja uma esperança utópica, não seja uma ilusão, não seja, como, e o perdão, né, da referência, mas eu acho que é inevitável, dado que no Brasil hoje é dia de eleição, como essa esperança frustrada que tantas vezes depositamos naqueles que se apresentam como verdadeiros salvadores da pátria, como resolvedores de todos os problemas e que depois acabam, evidentemente, nos decepcionando. Não assim Deus. Podemos depositar a esperança nele, porque efetivamente ele já nos deu um sinal de que realmente cumpre com as suas promessas. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, essa esperança que se cumpriu e que agora, como dizia São Paulo na segunda leitura de hoje, que escutamos um trecho da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, logo no início, no capítulo 1, dizendo que, no fundo, nós vivemos agora aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, essa preparação para comemorar o seu nascimento e desejando que ele esteja sempre mais presente na nossa vida, mas isso nós devemos fazer de um modo concreto. E é ele mesmo, Jesus, que nos ensina. No Evangelho de hoje, com efeito, ele, bem por 4 vezes, nos exortou a estarmos atentos e a vigiar. E com muita força o disse, porque é preciso, queridos irmãos, queridas irmãs, que no exercício dessa esperança, ou seja, nessa expectativa, nesse desejo ardente de estar com o Senhor, é preciso que nós cultivemos o desejo para que de fato seja ardente e não se apague. Que nós não nos contentemos com as migalhas do dia a dia, com as promessas desse mundo, com as realidades que nós experimentamos aqui na Terra, achando que elas são capazes de nos saciar, e não o são. E é por isso que não podemos adormecer, mas estar sempre, como dizia Jesus, vigiando. E é interessante, queridos irmãos, queridas irmãs, como o Evangelho de hoje pode nos dar uma indicação muito concreta de como viver a esperança, esse estar atentos, vigiando e no contexto do advento. De fato, quando nós falamos do advento, falamos, já dissemos no início várias vezes ao longo dessa homilia, que é essa preparação para comemorar o nascimento de Jesus, que é a sua primeira vinda aqui na Terra. Porém, também nos coloca por diante a esperança dessa segunda vinda, que será aquela no final dos tempos. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, entre a primeira vinda que nós celebramos no Natal e a segunda vinda gloriosa no final dos tempos, Jesus a cada dia se manifesta, vem na minha e na sua vida de vários modos. E como é que podemos identificar essa vinda de Jesus na minha vida? Ora bem, quando Jesus, no Evangelho de hoje, fala dessa parábola desse homem que foi para o estrangeiro e deixou empregados cuidando da sua casa e que eles deveriam estar vigilantes porque não saberiam a hora em que o proprietário voltaria, porque poderia ser de tarde, de noite, de madrugada ou ao amanhecer. Pois bem, essas 4 imagens eu diria que podem nos ensinar muito de como podemos viver bem a esperança, esse estar atentos, a vigilância, para que possamos encontrar Jesus que vem nas nossas vidas a cada dia. Em primeiro lugar, de tarde. É interessante pensar que esse capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, que nós escutamos hoje,
vai ser, a partir do capítulo 14, todo centrado na paixão de Cristo. E a paixão de Cristo, ela está no Evangelho de São Marcos configurada com atenção nesses 4 momentos, porque há cenas que acontecem de tarde, de noite, de madrugada e ao amanhecer. E que cenas são essas? Em primeiro lugar, de tarde, que é a última ceia. E aqui o primeiro encontro que nós temos com Jesus a cada dia, que é na Eucaristia, onde ele se faz alimento e está verdadeiramente presente no altar, no seu corpo e no seu sangue. Mas a Eucaristia, queridos irmãos, queridas irmãs, também é comunhão. É também essa realidade de estar unido aos demais e lembrar que Jesus também se faz presente no meu irmão, nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nesse idoso, nessa pessoa que ele coloca diante de mim e que, encontrando essa pessoa, acolhendo essa pessoa, servindo essa pessoa, eu sirvo a ele. Depois, a noite. A noite representa o momento em que Jesus foi levado à prisão e também o momento em que foi traído e abandonado. É o momento do pecado, o momento do abandono, da dor, o momento da traição. E ali também Jesus se faz presente na minha vida quando eu me sinto traído por mim mesmo, não digo nem sequer pelos demais, mas por mim mesmo, que não sou capaz de ser fiel aos meus propósitos e me deixo levar pelo pecado. Quando eu me sinto como que abandonado pelas minhas forças e não consigo mais alcançar as minhas metas. Quando eu me sinto como que envolvido pela escuridão da noite e do mal, pois ali Jesus vem estar ao meu lado. Depois, a madrugada, que faz referência à morte, o momento em que Jesus jazia no sepulcro, o silêncio, a solidão. Ali também, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus se manifesta no silêncio da oração, se manifesta na reflexão sobre a nossa mortalidade, sobre as nossas fragilidades, sobre a própria doença que talvez nós estejamos enfrentando na nossa vida ou na vida de uma pessoa que nós queremos bem, pois ali está Jesus. E depois, queridos irmãos, ao amanhecer, no momento do triunfo, no momento da glória, da ressurreição, da alegria. Também Jesus está nesses momentos. Não pensemos que ele só vem até nós na cruz. Não é verdade. Jesus também se manifesta em tantos momentos felizes que nós experimentamos na nossa vida. Mas sabem qual é o problema? Que muitas vezes nós esquecemos dele no momento da alegria. É mais fácil lembrar de Deus na cruz do que na ressurreição. Pode parecer um absurdo, mas essa é a nossa realidade. E daí que devemos estar também nisso, atentos, vigilantes, para que saibamos reconhecer nos momentos felizes, nos momentos de sucesso, nos momentos de êxito, com agradecimento essa presença generosa do Senhor, que cheio de misericórdia, mesmo eu não merecendo, me dá tanta coisa boa. Queridos irmãos, queridas irmãs, vivamos esses encontros. Tarde, na comunhão, à noite, no aceitar o nosso pecado e deixar que Deus nos cure, também no momento da noite escura, da madrugada silenciosa na oração e, sobretudo, nos momentos de alegria da ressurreição. Ali está Jesus. Preparemo-nos para esse encontro e assim vivemos o advento cheios de esperança para o encontro do Senhor que vem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.